Então, para começar, esse é o primeiro vídeo que a gente tem aqui, que eu estou fazendo, estou produzindo dentro de uma escola de curadores, que é a escola que a gente toca, que eu e minha esposa, Muriel, que vai aparecer aí eventualmente. Eu estou puxando agora esse movimento aqui, então a Muriel também vai aparecer aqui. Um momento ela vai estar aqui comigo, ou ela vai estar aqui gravando vídeo, mas eu estou abrindo esse movimento aqui de iniciar esse perfil de comunicação em relação à escola de curadores. Tá? Então eu vou falar um pouquinho de mim, um pouquinho das minhas linhas de pensamento, da minha linha de atuação, e aí eu vou colocando alguns pontos que eu acho que são interessantes, enfim, dentro das coisas que eu me identifico, buscando talvez a identificação com vocês que estão assistindo. Então, meu nome é Anderson, estou com 46 anos, eu estou num momento muito diferente da minha vida, num momento de viver muito essa questão da espiritualidade, da descoberta, de trabalhar com atendimentos nessa linha mais espiritual, nessa linha mais energética. Desde criança, então, começando bem do início, desde criança, eu sempre tive essa veia mediúnica, sempre tive comunicação, enfim, contato com seres, com energias, e eu sabia disso, eu sabia que era um ser que não estava vivo, mesmo sendo muito pequeno, enfim, aí 5, 6, 10 anos de idade. Eu já tinha essa noção de que aquilo era um ser que não estava neste mundo, mas eu conseguia ver, enfim, conseguia me comunicar com essas forças de alguma forma. Eu tinha os amigos imaginários que a gente vê às vezes as crianças brincando sozinhas, enfim, aí tu fala, o que você está fazendo, filha ou filho? Estou brincando aqui com a Mariazinha, com o Pedrinho. E a gente precisa olhar isso de uma forma mais aberta, com a cabeça um pouco mais aberta, porque as crianças têm essa mente, essa capacidade mediúnica muito mais aberta, muito mais limpa, enfim, muito mais fluida do que nós adultos. A gente já vem com uma série de crenças, enfim, com uma série de questões que a gente vai vivendo, aprendendo, acreditando. E essas portas aí, às vezes, elas vão se fechando. Tá? No meu caso, a porta nunca fechou. Tá? E aí esse processo, ele foi uma coisa muito natural, assim. Eu cresci numa família que não tinha exatamente uma religião, mas a gente era, uma parte da família era católica, outra parte da família era luterana, e isso soava como um ar meio estranho, assim, eu percebia meu pai e minha mãe com uma certa estranheza quando eu falava assim, tem uma outra criança ali que brinca comigo, e aí, não, isso aí é besteira, isso aí é bobagem. Normalmente isso leva as crianças a não perceberem mais ou a fecharem essa porta. No meu caso, eu parei de falar. Mas essas questões continuaram existindo, eu continuei vendo seres, eu continuei vendo espíritos, fantasmas, enfim, as pessoas chamam como quiser, mas eu sempre vi como forças, assim, como seres que não são dessa dimensão. Então, essa clareza, assim, sempre foi muito natural. Sempre tive muita clareza de que existem outras coisas, existem outras forças, que talvez nem todo mundo entenda, nem todo mundo aceita, enfim, mas elas se manifestam aqui e quem está aberto a receber, a sentir, enfim, consegue achar um caminho de comunicação, consegue achar uma forma de acessar essas forças, essas energias. Tá? E depois eu vou fazer um gancho com ancestralidade, que para mim faz muito sentido. Também desde pequeno eu quis sempre, meu sonho, pergunta para criança assim, o que tu quer ser quando crescer? Eu sempre respondia, eu quero ser engenheiro. Quero ser engenheiro mecânico, né? Então eu era o destruidor de brinquedos em casa, desmontava as coisas, depois não conseguia montar, obviamente. Mas sempre com esse olhar, assim, eu sempre queria saber como é que aquilo funcionava, o que o botão fazia, como é que conectava. Então essas coisas eu fui muito precocemente me interessando, assim, pela questão da engenharia. Isso sempre foi um sonho que eu persegui na minha vida, então eu fui crescendo, sempre olhando para isso, assim. Teve uns desvios aí no meio do caminho, fiz outras coisas, até que eu comecei com 20 e poucos anos ali a faculdade de engenharia mecânica. Levei uns 10 anos para terminar, então foi um curso mais longo, porque eu tinha que trabalhar durante o dia, estudar à noite, né? Realidade de muitas pessoas, enfim, faz parte do processo, tá tudo certo. Para mim foi muito bom, foi um processo muito bom de aprendizado, de trabalhar, de praticar o que eu aprendia na universidade, mas a porta da espiritualidade estava sempre ali, sempre aberta. E aí de que forma, assim, eu sempre senti as intenções das pessoas. Não é que vinha alguém, assim, vinha um ser, uma entidade, e me falava, esse cara é bom, esse cara é ruim. Mas vinha muito isso, assim, eu sentia a energia da pessoa e a intenção que ela tinha comigo. Então, se a pessoa estava ali falando comigo, não, vou te ajudar, nós vamos fazer isso aqui junto, vai ser muito bom para nós dois, e se ela estivesse mentindo, eu sabia. Eu sentia isso, assim, então isso me trouxe uma série de proteções, me trouxe uma série de movimentos que eu consegui fazer apoiado por esse sentir, assim. Isso também foi um processo de descoberta. Foi uma coisa que eu comecei a perceber, assim, eu estava perto de uma pessoa, ela estava falando comigo, eu sentia um desconforto no estômago, assim, eu me sentia pesado. Ou sentia alguma, não estou me sentindo bem.
E aí eu comecei a perceber, assim, a causa e efeito, né? Então, eu tinha essa relação, tinha ali um momento importante, por exemplo, uma conversa profissional, que, vamos fazer assim, assado, tu vai ser promovido e vai ser bom para todo mundo. E eu tinha esse sentimento, assim, nossa, mas tem alguma coisa errada. Acho que comeu alguma coisa que não me fez bem. E aí, algum tempo depois, isso vinha como uma coisa negativa, assim, ou essa pessoa me passava a perna, ou havia algum movimento em que a pessoa privilegiava ela, ou alguma questão dela e não minha, e aí eu percebi assim, não, mas aí eu comecei a ligar as coisas e comecei a abrir minha mente, comecei a abrir meus olhos para isso. Então eu, bem tranquilo para mim, afirmar que isso é sim uma ferramenta espiritual, então é uma habilidade, enfim, que eu tenho, que algumas pessoas também têm, de sentir essas emoções, sentir essas intenções no campo ou na nossa volta. E eu dou atenção para isso, eu me foco minha atenção nisso quando eu percebo, principalmente algum sinal no corpo. Então essa é uma dica para ti, assim, que tem essas questões de olhar isso assim no teu dia a dia, olhar como essas coisas funcionam para ti, porque faz muito sentido, entende? O nosso corpo fala com a gente, o nosso corpo sente coisas, o nosso cérebro sente coisas, o nosso inconsciente, ele está sempre muito ligado, nosso corpo está captando informação do ambiente o tempo inteiro. Nossos olhos, eles enxergam muito mais do que a gente está focado, eles estão sempre buscando informações em todo o campo, em tudo que está acontecendo à nossa volta, mas a nossa atenção está focada num ponto, ela está focada em uma coisa. Então aqui é onde está a minha atenção, mas tem um monte de coisas acontecendo na minha volta que o meu inconsciente está analisando, ele está captando e está trazendo o que entende que é importante para o meu consciente. E esse canal do inconsciente, ele é um canal muito forte, ele é um canal muito poderoso, porque ele é um canal muito primitivo. Ele é um canal que vai estar muito conectado com as questões de sobrevivência, dos medos. Então, levar isso assim de uma forma atenta te traz muitos benefícios na vida. Tu começa a perceber certas coisas que antes tu não percebia. Então, sempre tive isso muito aberto, assim, essa questão do sentir as coisas. Nunca fui muito preocupado com relações assim, com as pessoas, com relações profissionais. Eu sempre toquei a vida do jeito que eu entendi que era certo, era o que eu acreditava, e isso hoje me cobra um preço. Por exemplo, eu não fiz relações profissionais muito sólidas ou muito boas na área de engenharia. Tenho alguns colegas conhecidos, por exemplo, que a gente se apoia, troca ideia, faz coisas juntos, mas não é uma grande rede. Isso é uma coisa que talvez eu devesse ter feito diferente. Então esse também é um ponto que, do alto aqui dos meus 46 anos, hoje eu percebo, assim, que a gente vai olhando essas coisas, e eu não olho isso com arrependimento, não olho isso com dor, com rancor, como uma coisa ruim. Eu olho de uma forma assim, isso aconteceu dessa forma, naquela época eu tinha esse entendimento, e era o que eu conseguia fazer com o entendimento que eu tinha naquele momento, e os resultados, enfim, a colheita desse entendimento, dessas ações hoje é essa. Então, a história do a gente colhe o que a gente planta, no meu entender, ela funciona muito bem. Com o entendimento que eu tenho hoje, das coisas que eu percebo, das coisas que eu acredito hoje, eu trato isso de uma maneira muito diferente, só que eu estou num tempo em que não faz mais muito sentido. Eu já passei um pouco desse tempo, então talvez eu tivesse uma colheita melhor se naquela época eu tivesse olhado isso com um outro olhar. Mas isso é bem tranquilo, a nossa vida é assim, a gente não muda o passado. A gente olha para o passado e aprende com ele, e em cima desse aprendizado do passado e das coisas que eu acredito agora, eu construo o meu futuro. Então o que eu faço diferente hoje? Eu procuro ter relações melhores, eu procuro desenvolver essa questão profissional, fazer contatos e também trabalhar numa relação mais de ganha-ganha, assim, de fazer trocas, de dar conhecimento, receber conhecimento sem muito problema, assim, sem muito, não, isso aí é meu, eu não posso ensinar a outra pessoa, porque senão ela vai usar, entendeu? Eu não sou dono de nada. Então esse é o entendimento que eu tenho hoje. Terminei a minha faculdade de engenharia mecânica, há uns 12 anos atrás, mais ou menos. Nesse meio tempo, eu conheci a minha esposa, a Muriel, que participa junto, que faz junto esse movimento aqui na Escola de Curadores. Ela também é terapeuta, dentro de uma linha mais do feminino. Eu trabalho dentro de uma linha um pouco diferente, mas a gente trabalha juntos também, a gente faz atendimento juntos. Só que no início não era assim. No início eu era engenheiro, trabalhava na indústria. Por um bom tempo foi assim, era uma vida muito boa, ganhava muito dinheiro, trabalhava muito, viajava muito, até que a minha esposa engravidou. E aí a minha filha veio trazer toda uma carga de aprendizado, trazer toda uma carga emocional diferente. E mais ou menos nessa época, assim, que o ser engenheiro em tempo integral, trabalhando na indústria, enfim, 8 às 6 da tarde, não fez mais muito sentido para mim. As coisas pararam um pouco de fazer sentido,
porque eu não via a minha filha, eu não via o meu bebê, que eu trouxe, foi planejado, eu me programei durante alguns anos, a gente se organizou, fez todo um movimento para trazer essa criança para o mundo, para ela ser amada, para ela ser, enfim, criada de uma maneira responsável. Então foi sim uma gravidez planejada. E aí, nesse meio tempo, enfim, até ela ter uns 2 anos de idade, eu já tinha feito especialização, estava fazendo mestrado, então continuei a minha formação em engenharia, eu tenho mestrado em engenharia mecânica hoje, trabalhei bastante tempo, depois fui dar aula na universidade, dei aula durante alguns anos. Também muito motivado por essa questão de estou na indústria, viajando, trabalhando que nem um louco, não vejo minha filha. Na universidade eu tinha uns horários mais flexíveis, eu conseguia jogar melhor com essa questão de estar mais em casa, acompanhando o meu bebê crescer. E aí eu tive essa oportunidade também, que às vezes é uma tarefa que só a mãe abraça, de viver a maternidade. Eu vivi muito a maternidade, talvez muito mais do que os homens normalmente vivam. Então, para mim, isso é uma coisa assim, eu abri mão de uma carreira, eu abri mão de ser gerente, diretor de engenharia em uma empresa, tá? Isso representa muita grana, representa um status para o homem, isso tem um valor muito grande dentro dos papéis que o homem exerce na sociedade, enfim, ou na relação homem-mulher, de ser um provedor, de trazer segurança para casa, de trazer dinheiro para casa. Eu cumpri esse papel de uma forma muito legal. Era muito boa essa época, a gente conseguia ter uma vida muito boa, trocar de carro o tempo inteiro, todo ano, enfim, a cada 2 anos carro novo, sair para jantar, comprar coisa, não tinha muita limitação, assim, porque eu ganhava muito bem, tinha muita grana. Porém, eu não via minha filha crescer, então prioridade, gente. Isso tem que estar no norte da nossa vida, da tua vida. Qual que é a tua prioridade? É ganhar dinheiro, aceita que todo o resto vai ficar de lado e depois não reclama. Tu vai colher, mais uma vez, o que tu plantar. Eu escolhi plantar uma coisa diferente, eu escolhi plantar ser pai. E hoje eu colho muito disso, assim, a minha relação com minha filha é muito boa, a gente fala muito. A gente conversa muito sobre as coisas, a gente fala, enfim, sem muitas restrições sobre qualquer assunto. Até porque eu acho que esse é um papel que os pais têm, de trazer uma criança para o mundo e orientar, sem muito dogma, sem papa na língua. A gente abrange todo tipo de assunto em relação à vida amorosa, orientação sexual, orientação religiosa. E as crianças hoje, a gente tem essa percepção, a minha filha hoje tem 11 anos, criando essa criança desde que ela era bem pequenininha e convivendo com ela, que as crianças hoje vêm com uma programação, enfim, elas vêm com uma energia bem diferente, e essa energia ela é muito conflitante com a energia que existe hoje aqui na Terra, no planeta, enfim, da maneira como a minha geração, aí o pessoal dos 40 anos, enfim, até dos 30 anos também, que estamos hoje, que essas gerações foram criadas, então existe um choque muito grande de gerações. Isso é uma coisa que me preocupa, porque as crianças que a minha filha convive, assim, com o meu olhar de terapeuta, com a preparação que eu tive, eu consigo identificar certos aspectos de personalidade, questões, enfim, que tu olha para a criança, ela tem um comportamento que tu sabe que aquele comportamento não é um comportamento normal de criança. Então as crianças hoje, a onda, né, de doenças, enfim, de transtornos emocionais, isso é meio que uma epidemia, assim, e que eu percebo que a minha filha não anda nessa linha, assim, a gente não anda nesse movimento, é um movimento que a gente está meio fora disso, até porque a maneira como a gente lida com essas questões de ansiedade, enfim, de raiva, é uma maneira diferente do que normalmente uma família tradicional aí vai lidar. E isso tá tudo bem, certo? Cada um faz o que consegue com o entendimento que tem, com as ferramentas que tem. Mas eu ficar parado olhando isso assim e não fazer nada, para mim é frustrante. Então eu prefiro me movimentar, aprender, saber coisas novas, mudar de opinião, conversar com a minha esposa e dizer, não sei o que fazer aqui. Então essas linhas que a gente tem, eu não estou sempre certo, então eu não sou dono da verdade para tudo, para qualquer assunto. Essa é a linha que eu vou seguir aqui, de eu não sei tudo, eu preciso às vezes dar uma parada, conversar com alguém que sabe um pouco mais que eu, ou às vezes mudar de ideia, vou trazer alguma coisa e vou me arrepender, e vou, não, realmente aquilo não era assim, agora eu tenho um entendimento um pouco diferente. E isso também é uma coisa que não tem problema nenhum. A gente às vezes acha que saber tudo prova autoridade, e na verdade às vezes nos coloca em descrédito, tá? Quando eu afirmo uma coisa muito veemente, ou trago uma verdade que é inabalável, que é uma verdade que nunca pode ser derrubada, que nunca pode ser refutada, isso para mim é uma prova de que talvez isso não é tão verdade assim.
E aí chegou um belo momento, eu fui desistindo de ser engenheiro, procurando alternativas, e num determinado momento ali a minha esposa foi fazer um curso dessa área de quântica, de cura quântica, com um professor nosso, que a gente gosta muito, que é o Rodrigo Roll. E aí ela fez o curso, voltou, e aí eu tive uma conexão, enfim, tive uma abertura, assim, é um negócio muito mágico, e que depois isso permaneceu, então eu já estou há alguns anos nesse processo aberto de comunicação com um ser. Enfim, ele veio e disse, agora eu vou te acompanhar aqui, a gente vai, enfim, se ajudar, eu vou te trazer orientações, tu vai conversar, a gente pode conversar, enfim, mas eu tenho condições de te ajudar nos teus processos. E aí o primeiro movimento que houve, assim, com esse ser foi muito interessante, porque eu estava olhando a agenda desses cursos que a minha esposa tinha feito o primeiro, né? Ela fez o primeiro módulo, enfim, o primeiro curso que precisa para iniciar nessa escola, que é a escola de Rumetria, o nome, que são os cursos que esse professor oferece, enfim, ministra. Daí, obrigatoriamente tem que fazer esse primeiro para depois conseguir fazer os outros, existe uma ordem. Eu estava olhando ali, e aí eu vi na agenda que teria esse primeiro curso de novo, enfim, minha esposa fez no início do ano, eu acho, e aí eu fui fazer no meio do ano, foi alguma coisa assim. E aí veio esse ser que se apresentou e disse assim, tu vai fazer aquele curso ali. Eu disse, mas eu não tenho nada a ver com isso, cara, não sei, tipo, não é barato, assim, não era uma coisa que, tipo, poderia, assim, facilmente fazer, tipo, não estou falando de 100 reais, 200 reais, é um valor mais elevado, eu digo, tá, mas eu não sei se eu quero fazer, então tu vai fazer aquele curso ali, porque é onde vai começar o processo e dali nós vamos seguir. Deu, tá, mas eu estava nessa de não quero mais ser engenheiro, estava trabalhando como professor universitário, então um engenheiro que dá aula é bem diferente de trabalhar na indústria, mas continuava na área da engenharia, e aí houve uma guinada, assim, tipo, eu meio sem perceber, comecei a entrar para esse lado das terapias, comecei a abrir um caminho nessa linha sem muito perceber, assim, sem muito saber o que eu estava fazendo. Foi bem ao natural, assim, eu já acompanhava minha esposa, então a Muriel já trabalhava com terapia, já dava curso de reiki, já era mestre reiki, já fazia questão de florais, enfim, e trabalhava já com isso, já tinha um espaço de atendimento, uma sala dela, mas eu fazia o meu papel, que era dar suporte a ela, ela precisava de ajuda com alguma coisa. Eu ia lá ajudar, montava alguma coisa na sala, enfim, mas a sala era dela e ela atendia e eu não me envolvia, não tinha questão de atender junto, isso nunca passou pela minha cabeça. E de repente isso abriu, assim, abriu essa porta e agora nós vamos por aqui, eu e essa entidade, esse ser que se apresentou. Depois, com o tempo, esse diálogo ele foi se aprofundando, se afinando e as coisas foram ficando mais claras, mas isso é uma outra história, enfim. E aí esse ser, essa força começou a me guiar nos meus processos, nas minhas questões, nas decisões. Às vezes eu pedi uma ajuda, tipo, olha só, não sei o que fazer, enfim. E aí eu comecei a perceber que esse canal, cada vez ele estava mais aberto, até o ponto em que, se eu quiser, eu tenho condições de fechar esse canal conscientemente. Então agora eu preciso de um tempo para mim, quero ficar sozinho, mas se eu quiser eu passo o dia inteiro nesse movimento de comunicação. E aí, com o tempo, né, então houve esse primeiro contato, e com o tempo outros seres, outras forças começaram a se apresentar. E eu comecei a ter curiosidade. Isso eu acho uma coisa muito interessante, é uma dica também para quem está assistindo. Escuta o que te chama a atenção. Quando eu tô lendo alguma coisa, eu tô passando o olho, assim, vários cartazes, ou lendo um jornal, uma revista, e daqui a pouco tem uma coisa ali, assim, uma parte que me chama a atenção, que todo o meu corpo, toda a minha atenção se direciona para aquilo. E a gente às vezes perde esse momento de uma forma muito fácil. Então, o que eu posso assim te dizer, ou o que eu vejo da minha experiência? Esses são momentos de revelação. São momentos em que a tua verdade, o teu eu verdadeiro, ele se mostra. É aquela história lá do inconsciente que a gente estava falando. Teu inconsciente guarda todas essas memórias da tua ancestralidade, de quem tu foi antes, em outras vidas, de todo o teu clã familiar, de todos os seres que abriram esse caminho para que eu estivesse aqui hoje, para que você estivesse aí hoje. Então tem toda uma construção de gerações e mais gerações que resultaram no Anderson, que está aqui hoje, e que resultaram em você, que está aí olhando, enfim, assistindo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar desperto. Isso é uma palavra que eu vou usar bastante com o tempo, que é estar desperto, estar atento, estar no agora, estar presente. É muito importante que a gente esteja presente, a gente esteja percebendo
o que está acontecendo à nossa volta, porque são esses pequenos momentos que a gente tem revelações. E aí eu comecei, nesses pequenos momentos de revelações, a descobrir coisas que chamavam a minha atenção, que despertavam a minha curiosidade. E aí eu comecei a fazer, por exemplo, cursos ou formações nessa área de terapia, tá? Essa área de energética, enfim, de autoconhecimento. Então fui lá fazer curso de Reiki, fui lá fazer outros cursos dos módulos da Arometria, fui fazer uma formação em xamanismo, que foi uma coisa que me foi muito forte, uma chamada muito forte, assim, de sentir no corpo, assim, preciso fazer isso, eu preciso achar alguém, ou eu preciso achar uma escola de formação, eu preciso achar alguém que me abra esse caminho para que eu possa depois trilhar esse caminho do meu jeito. Então isso também é uma característica muito minha, de ser autodidata. Eu acho que isso é muito importante para todas as pessoas, que as pessoas estudem por conta própria, que elas façam a sua formação. E aí essa é uma das bases da escola de curadores. Tu é dono do teu caminho, tu tem liberdade, tu tem condições de fazer o que tu precisa. Às vezes tu precisa de uma ajuda, tu precisa de um esclarecimento, tem um certo receio de fazer alguma coisa, mas todo mundo tem condições de fazer coisas para si mesmo. Então, por exemplo, eu não preciso de um pai de santo, por exemplo, para fazer uma limpeza energética em mim, já que teve uma época em que eu não tinha esse conhecimento, então eu precisava de alguém externo para me auxiliar em certas coisas, mas eu não preciso, por exemplo, de um outro terapeuta que vai me dar um banho de limpeza energética. Eu consigo fazer o meu banho, o meu conhecimento de ervas, o meu conhecimento, enfim, de símbolos quânticos, de cabala, de ferramentas que eu fui adquirindo com o tempo, mas que depois eu também percebi que essas ferramentas todas elas já estavam aqui, elas já estavam comigo, é simplesmente um despertar. Então esses movimentos que a gente faz de formações, enfim, vou fazer um curso de Reiki, vou fazer um curso, enfim, de Theta Healing, vou fazer, essas coisas todas elas já estão aqui, não é uma coincidência. É o teu corpo, a tua ancestralidade, o teu guia, a tua força interna, o teu inconsciente que vai te movimentando em direção a essas questões. Então, para mim, isso é uma coisa muito natural, assim, me chama a atenção. Eu vou fazer, ou eu vou de alguma forma aprender sobre aquilo, seja fazendo um curso, seja lendo um livro, enfim. Com a internet a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque tem muito material bom, tem muita informação boa, mas da mesma forma tem muita informação que não é tão legal. Então, esse filtro aí da internet a gente precisa ter ele sempre meio ligado. E aí fui descobrindo coisas que eu gostava, fui descobrindo questões de informações, de terapias, energias, enfim. Essas conexões com espíritos, elas foram se abrindo com forças, com entidades, enfim, chama do que quiser, tá? Não tem um nome certo. A gente fala muito, o espírito veio, mas às vezes é uma força, é uma energia de outra dimensão, é uma energia que a gente nem consegue entender direito, e daí para que a gente consiga entender, ela se manifesta numa forma que a gente conhece, tá? Ou que faça sentido pra gente. Então, chama como quiser, não existe uma limitação, não existe uma verdade. Tipo, todo espírito que chega para trabalhar comigo é meu ancestral, não posso afirmar isso. Todo espírito que chega para trabalhar comigo não é meu ancestral, também não posso afirmar isso, eu não sei essas coisas. Não. Essas verdades que a gente às vezes coloca, elas são muito vazias, elas não se sustentam, eu não tenho argumentos para sustentar isso. Então a maneira como eu lido, eu aceito essas questões de uma forma muito natural, de uma forma muito como fazendo parte da minha vida, do meu dia a dia, e eu escuto os sinais que me são dados, ou os sinais que chegam, seja por comunicação direta, seja por coisas que vão acontecendo, então eu estou atento, eu estou prestando atenção nas coisas, e aí aparece uma pessoa que eu nunca vi na vida, por exemplo, e que ela me traz uma questão que eu precisava para completar um conhecimento, para trazer um entendimento de uma coisa que eu não tinha, e esse é um movimento muito legal. Eu me pego, às vezes, olhando vídeo aqui mesmo no YouTube, vendo coisas, e daqui a pouco aparece um negócio assim que e abre uma porta completamente diferente, assim, com uma opinião de uma pessoa que talvez seja muito diferente da minha. Então, esse agregado de conhecimentos que as formações trazem, que o autoestudo, que o ser autodidata traz, e aí tem que deixar de ser preguiçoso. Esse negócio de, eu trabalho muito, eu estou sempre cansado, eu tenho minha família, a gente acha tempo para as coisas que a gente quer realmente fazer. Tá? Então, eu tenho família, eu tenho uma filha, eu tenho responsabilidades, eu tenho questões que eu tenho que atender, mas eu acho tempo para pegar um livro e ler de vez em quando. Tá? Então, preciso aprender sobre uma determinada questão, eu normalmente compro um livro, que não é tão caro, tá? A gente acha, nossa, o livro é muito caro. Compro um livro e estudo sobre aquilo, faço meus apontamentos, vejo como aquilo faz sentido para mim, às vezes não faz sentido nenhum, então eu compro um livro, leio, acho algum material, alguma apostila na internet mesmo, que eu acho que seja adequado, eu vejo aquilo e não
não era bem isso. Mas que movimento que eu fiz, o meu senso crítico, ele está sempre ativo, ele está sempre ali funcionando, trazendo essa reflexão, trazendo um argumento, um contra-argumento. Então, esse movimento, essa questão de estar sempre na busca, sempre se questionando, ela é muito positiva. Tá? No meu ver, assim, a gente não pode parar. E eu não consigo aceitar as coisas simplesmente como elas são e tá, então isso aí é assim, tá bom. Eu gosto dessa questão de achar coincidências, achar embasamentos, coisas que sustentem uma determinada informação, seja ela qual for. Isso vem muito da minha formação de engenharia, essa questão da lógica, da ordem, ela é muito forte na minha vida, então ela se manifesta da mesma forma na espiritualidade. Depois, enfim, dessa abertura, vou virar terapeuta, a espiritualidade, quando a gente entra, quando a gente tem um primeiro contato, e eu tive um primeiro contato tardio, já com mais idade, e eu vivi isso, e quem se depara com isso mais cedo, sendo mais novo, também vive a mesma coisa. A espiritualidade ela é muito mágica, ela traz uma carga emocional, uma carga energética muito forte, e aí tu meio que vira a tua vida tudo para aquilo passa a ser a tua vida, assim, tipo, agora não quero mais nada, não preciso mais trabalhar, não preciso mais fazer nada, a espiritualidade, eu sou luz e vou prover luz para o mundo. E a gente toma um certo choque, porque isso não é bem assim. Não é todo mundo que consegue viver dessa forma, então a gente continua tendo boleto para pagar, eu continuo tendo a minha esposa para resolver as nossas questões do dia a dia, eu tenho uma filha para atender, eu tenho questões da casa, eu tenho questões que eu preciso resolver, e a espiritualidade às vezes não é a resposta para essas questões. Eu preciso, como humano encarnado aqui, resolver essas questões e dar conta de resolver, de fazer esses movimentos. Então, isso também é uma orientação, uma dica. Quando a gente inicia esses processos espirituais, a gente precisa estar atento que a nossa vida na Terra, a nossa vida na matéria, ela continua acontecendo, e a vida espiritual ela vem como um paralelo. Então eu levo essas duas vidas junto. Eu preciso dosar quando é mais material, quando é mais o Anderson que precisa pagar os boletos, e quando é mais o Anderson canalizando, trazendo informações do espiritual. Eu preciso ter sempre esse equilíbrio de ter essas coisas andando em paralelo. E aí o que aconteceu? Eu desisti de ser engenheiro, não quero mais, larguei, vou ser professor, que me dava mais autonomia de tempo, enfim, e me possibilitava ter tempo para estudar, ter tempo para aprender, começar a atender. Então nessa época eu comecei a atender junto com a Muriel, tive a graça e a iluminação de ter uma terapeuta mais experiente que pôde me ajudar nesse processo, que pôde me dar a mão e me guiar, porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia como atender, eu não sabia me relacionar com as pessoas naquele contexto, eu sabia me relacionar com as pessoas dentro do contexto de engenharia, é diferente, um contexto mais de uma profissão mais formal, é diferente, entende? Essa relação da terapia, de saber escutar, saber o que falar, de como se comportar, para mim era uma coisa muito nova. Então eu consegui atalhar muita coisa, eu consegui subir essa escada pulando alguns degraus, em função dessa parceria com a minha esposa, que já estava lá, e ela é uma anja, uma pessoa iluminada, é um ser que tem um coração muito, muito bonito, muito belo, e ela enxerga nuances que, por exemplo, eu não enxergo. Então eu sou muito reto, eu sou muito direto, e ela tem toda uma questão mais humana, mais doce, mais fina, que às vezes eu não tenho. Então eu sou muito, muito certeiro nas coisas que eu falo, e às vezes é difícil de ouvir. Para mim é fácil falar, mas para a pessoa que está ouvindo, às vezes dói muito mais, e às vezes eu não tenho esse filtro. Então a Muriel me ensinou a dosar um pouco, mas eu ainda piso às vezes um pouco fora da linha. Ultimamente tem acontecido, a pessoa está me relatando alguma coisa, às vezes numa conversa informal, e eu largo assim, tá, mas tu não percebe que não é isso aí, sabe? Aí ela me olha assim, tu não pode falar isso, sabe? Vai mais com calma. Isso às vezes acontece porque é o meu inconsciente, é o meu estado natural, é esse, de olhar as coisas de uma forma mais lógica e mais ordenada, e causa e efeito, né? Então, essa nuance do lado mais humano, do lado mais sentimental, ela vem muito forte. Aí é a parte legal de trabalhar como um casal, e principalmente como um casal de terapeutas, que a gente atende junto. A gente tem nossos atendimentos em separado, a Muriel faz os atendimentos dela, eu faço os meus, mas a gente tem momentos ou questões que a gente resolve juntos. E aí é muito legal, porque a espiritualidade, enfim, essas forças, ela não é 1 mais 1 igual a 2. Essa soma, ela não gera o dobro, ela não gera uma coisa que é proporcional à minha força, ou ao meu conhecimento, e ao conhecimento, ou à maneira como a Muriel traz as coisas. Isso abre uma possibilidade de acesso, enfim, de movimento de energia, de conhecimento, que eu não consigo descrever, entende? É uma coisa assim que é impressionante, assim. Então, uma coisa que a gente acredita muito, que o trabalho em grupo é muito importante, o atendimento individual, ele traz muitas questões, muitas vantagens, às vezes a pessoa não quer se expor, enfim,
Às vezes são questões bem delicadas que a pessoa quer tratar, e aí eu tenho um momento, que é olhar isso no 1 a 1, né? Que, enfim, terapeuta consulente. E eu tenho momentos em que essa força da roda, essa força do grupo, ela movimenta muita energia. Então, esse trabalho em grupo, ele também precisa ser olhado com muito carinho, valorizado, porque ele traz uma força muito, muito grande. A gente vê muito movimento do feminino, mulheres se juntando em rodas, seja do que for, seja roda de cacau, seja, enfim, rodas de sagrado feminino, rodas de ayahuasca, rodas, enfim. Eu acho que todos esses movimentos são sim válidos, porque eles trazem muita força e eles têm o significado e têm a força deles. A terapia, o atendimento individual tem a sua força também, e as duas coisas se completam. Da mesma forma, eu sou abençoado por ter a oportunidade de atender junto com outra terapeuta, que é minha esposa. E aí essa questão de trabalhar como um casal, a gente se conhece há mais de 20 anos. Enfim. Vou falar 20 anos porque ninguém sabe a data, isso é uma coisa que nunca nos chamou a atenção, então a gente sabe mais ou menos quanto tempo a gente está junto, a gente casou, então no dia do casamento, ok, todo mundo sabe o dia do nosso casamento, mas há quanto tempo juntos é sempre uma estimativa. A gente se olha assim, quanto tempo mesmo? Uns 20 anos, né? Foi mais ou menos ali, então ela não sabe a data também. E isso é uma coisa muito bonita porque a gente convive muito bem com isso, a gente lida com isso de uma forma muito natural e a coisa flui muito bem. Então eu sou abençoado, agraciado pela luz divina de ter a sorte de poder atender com a minha esposa. Isso traz uma potência muito grande. Tá? Então isso também é uma coisa que eu gosto de pontuar. Cada terapeuta, cada pessoa, enfim, iniciado, vou chamar então um terapeuta de iniciado, porque ele é iniciado em determinados conhecimentos que não são comuns à maioria das pessoas, então isso é um conceito que a gente precisa também levar em conta, isso não é uma coisa comum, nem todo mundo sabe técnicas de Reiki, nem todo mundo sabe técnicas quânticas, nem todo mundo sabe símbolos da Kabbalah. São conhecimentos que são mais fechados, que são mais ocultos, e aí vem o termo ocultismo, e aí a gente escuta o ocultismo, o que a gente lembra? É a coisa do demônio, enfim, é uma coisa negativa, não é. O ocultismo é nada mais do que o conhecimento que ele não é público, ele não é tão disseminado. Nos últimos anos, essa questão abriu muito, as ciências ocultas, elas se popularizaram muito. Enfim, hoje em dia, no YouTube, aí tem vários podcasts onde mestres dessa linha vêm lá falar sobre as suas ideias. Então a gente está nesse ponto hoje. Não, eu sou um trabalhador da luz e eu respeito o livre-arbítrio. Eu acho que o que a pessoa escolhe, o que a pessoa quer, tem que ser respeitado. Então a nossa linha de trabalho, a minha linha de trabalho, a linha de trabalho da Muriel e a linha de trabalho da escola é essa. O livre-arbítrio ele é sempre respeitado e a gente não tem autoridade para fazer uma coisa que outra pessoa não queira ou que vá prejudicar alguém. Tá? Isso tem uma razão, a gente vai explorar isso mais para frente, aí, mas eu sempre tenho que respeitar o desejo do outro. Tá? Então essa é a linha guia do nosso trabalho. Eu nunca vou fazer uma coisa que vai ferir o direito de alguém decidir se quer ou não. Eu não vou decidir por essa pessoa. Tu vai ir por aqui? Não, tu vai se tu quiser. Não quero ir? Ok, é a tua decisão, a gente respeita. Então a gente se coloca nessa posição de ser um trabalhador da luz, de conectar com seres que querem o bem, tá? E aí essa questão de bem ou mal, ela é muito relativa, é uma questão muito nossa aqui da Terra. Os seres de outras realidades, de outros níveis energéticos e com outras linhas de entendimento, tratam isso de uma forma diferente. A gente percebe assim, que essa questão do bem e o mal não existe. Tem o que é bom para todo mundo, tem o que é bom para o coletivo e tem o que não é bom para o coletivo. E aí o que é bom para todos é sempre priorizado. Então vem uma questão que para mim faz muito sentido, que é a ordem. Então as coisas têm a sua ordem, elas têm a sua escala de hierarquia, e essa hierarquia é respeitada porque ela deve ser respeitada. Não é que nem aqui, porque na Terra a gente faz o que a gente quiser, porque é uma terra de livre-arbítrio. Só que às vezes esse fazer o que a gente quiser, ele implica em fazer mal para alguém, em ter alguma questão que vá prejudicar um grupo ou uma outra pessoa, mas aí eu estou fazendo o que é bom para mim, entende? Então, o nosso foco aqui, às vezes, ele está errado. Eu estou olhando muito para mim e não para o coletivo. E aí a gente chega onde a gente chegou hoje, né? Que a gente está destruindo o planeta Terra, que tem uma questão muito forte com o dinheiro, uma ganância, uma questão de acúmulo de dinheiro, enfim, e várias outras questões relacionadas a vários outros tópicos aí que a gente conhece em relação a doenças, em relação a adições, a vícios, que nos levam para um caminho aí meio sombrio. E aí se a gente for olhar na base de tudo isso vem essa questão, ela salta assim para mim. Eu estou fazendo o que é bom para mim ou eu estou fazendo o que é bom
para todos ou para o coletivo. Então esses seres entendem essa questão de uma forma um pouco diferente. Tá? Tem seres que são muito próximos aqui que eles sabem. Tudo que a gente passa aqui, eles sabem o que é fumar um cigarro, o que é beber cerveja, o que é pagar um boleto, que eles já viveram aqui, enfim, eles já tiveram essa experiência. Mas tem seres que não entendem isso, que eles não entendem o conceito de mentira. Ah, eu vou te contar uma mentira. Eles, não, mas isso, como assim mentira? Isso não existe na realidade deles, no conceito em que eles estão, não existe isso. Porque todo mundo fala o que é a verdade, o que sente, ou como as coisas têm que funcionar. Então é muito diferente. A gente vive aqui uma realidade muito única, que é essa dualidade de poder viver num mundo maluco, onde as pessoas estão se amando e ao mesmo tempo estão se matando. Então é um paraíso, é um lugar maravilhoso, a natureza é maravilhosa, os animais, a gente tem um monte de comidas, de coisas que são maravilhosas, mas ao mesmo tempo a gente é capaz de umas coisas assim que são absurdas. E a medida da maldade do ser humano, às vezes a gente parece que não consegue chegar assim no topo. Esse topo da maldade, o topo do que o ser humano é capaz, eu estou sempre galgando um degrauzinho a mais. Tá? Então, no meu ver, uma das razões é essa. Assim. A gente não olha para o bem comum, a gente olha simplesmente muito para nós. O que é bom para mim? Mas esse bom para mim é bom para a pessoa que está comigo? Não interessa, se é bom para mim, tá bom. Isso nos leva por essa estrada aí que a gente está trilhando, de caos, enfim, de destruição, de maldade. E aí, retomando a minha jornada como terapeuta, eu comecei a atender, comecei a fazer meus atendimentos individuais e aí comecei a galgar outras formações, fazer outras coisas que me chamaram a atenção. Eu abri essa porta do xamanismo, então hoje eu sou um xamã, é uma das linhas de trabalho que eu mais me identifico, trabalhar com essas forças da natureza, trabalhar com energias que se apresentam na forma de animais, com conceitos dos nossos antepassados, fazendo muito essa questão da ancestralidade. A gente precisa honrar quem veio antes, então isso é uma realidade na minha vida, que eu honrar quem estava aqui antes de mim, todo esse caminho que foi trilhado para que eu chegasse aqui onde eu estou agora. E aí a gente percebe, assim, eu traço esses paralelos porque eu gosto muito de olhar isso num panorama geral, assim. Quem conhece um pouco de constelação, que faz a parte da terapia sistêmica, enfim, conhece, percebe que a fala é a mesma, entende? O xamanismo traz essa questão da ancestralidade, de honrar os ancestrais, de respeitar a ordem, quem veio primeiro é mais importante, porque quem veio primeiro trilhou esse caminho para que eu estivesse aqui. A terapia sistêmica, as constelações fazem exatamente a mesma coisa, elas olham para esse campo energético, para os ancestrais, para toda essa organização e colocam as coisas, os movimentos que são feitos, colocam as coisas nos seus lugares. Então eu gosto de olhar a espiritualidade como uma coisa só, é um painel aberto de coisas que a gente vai conectando e vai fazendo e vai entendendo com nomes diferentes. Então xamanismo e a Umbanda tem muita coisa em comum, tá? Tem muita coisa que é parecida, mas tem muita coisa que é diferente. Só que por que não ter essas forças trabalhando juntas? A gente cai nessa questão de que às vezes 1 mais 1 não é 2, na espiritualidade normalmente não é assim. Esse 1 mais 1 resulta numa coisa muito maior, muito mais potente, ou que tem um alcance muito maior do que a gente normalmente teria, por exemplo, sendo só um xamã ou sendo só um médium de Umbanda. Então, quando a gente passa a olhar essas questões da espiritualidade como um todo, de uma forma mais global, mais holística, uma palavra que a gente ouviu muito durante um tempo, holístico, depois ela meio que caiu em desuso, mas eu acho que ela ainda funciona bem, tá? Que é o holístico, é o olhar o todo, tá? Não é olhar um pedaço ou o que é bom para mim, é olhar toda essa questão. Quando a gente olha essa questão espiritual como um todo, a gente percebe que isso faz parte da nossa vida. Então, meu gato está aqui, ó, me pedindo carinho. Aqui não, oi. Olha aqui o meu gato preto. Coisa mais fofa. Tá aqui atrapalhando meu vídeo. Vai, gatinha, vai. Eu consigo viver essas diferentes nuances da minha vida ao mesmo tempo. E isso é uma coisa que se torna leve. Então eu paro com aquela história de agora eu sou xamã, agora eu sou médium de Umbanda, agora eu sou pai, agora eu sou marido, e eu trago isso para uma realidade em que eu posso ser tudo ao mesmo tempo. Eu posso ser um marido, estou aconselhando minha esposa, baseado no que eu estou sentindo no meu corpo, nas reações que eu estou tendo. Eu posso ser um pai e trabalhar essa questão da espiritualidade junto com a minha filha de uma maneira mais leve, trazer um entendimento para ela, às vezes, de questões da escola, ou enfim, de questões da vida dela. É um ser humano que está aprendendo, está em formação, sobre um olhar mais do todo. Então esse é o meu ponto, assim, eu não preciso vestir um casaquinho em cada papel, em cada lugar que eu vou. Quando eu sou engenheiro, eu não deixo de ser pai. Quando eu sou pai, eu não deixo de ser
o marido da minha esposa. Quando eu sou o marido da minha esposa, eu não deixo de ser terapeuta. Essas coisas todas convivem em mim de uma forma muito natural. Então isso é uma coisa que a gente também pode parar, e que você que está aí assistindo pode parar um pouco para pensar na tua vida, em como essas coisas se manifestam na tua vida, de que forma tu conduz isso, porque a tua vida vai ficar mais fácil, tá? A gente tira um peso, tipo, agora eu tenho que ser o homem forte da casa. Não, eu sou, ao mesmo tempo que eu sou o homem forte, eu consigo ter um olhar espiritual, sentir como as energias estão ali circulando, trazer um entendimento diferente, olhar isso, dar um passo para trás e me colocar numa posição de observador, que é uma das coisas que a formação em terapia, de uma maneira geral, ela te ensina, de não entrar na história, de não se emocionar com a história, de não se envolver com a história, de dar um passo para trás e olhar isso num panorama mais geral, mais amplo. Isso traz clareza, isso traz muita clareza para a nossa vida, quando eu preciso olhar algum problema. Então, de alguma forma, eu entendo que você, enfim, que todas as pessoas, mesmo que, mas eu não quero ser terapeuta, mas uma formação em terapia, uma formação que te traga esse entendimento, ela te ajuda a viver melhor, mesmo que tu não vá atender uma pessoa, ela ajuda a que tu resolva as tuas questões contigo mesmo, porque foi esse processo que eu vivi. Eu comecei a viver esses processos de conexão, de encontrar guias, de descobrir quem trabalha comigo, eu comecei a perceber as questões internas que eu tinha, eu comecei a olhar a minha sombra. E esse é um processo muito bonito, de tu olhar as coisas que tu fez e que tu te arrepende, olhar teus medos, olhar as coisas que tu tem vergonha, às vezes, e entender isso, ressignificar essas questões, traz uma leveza para a vida, traz muita, muita, muita leveza para a vida. Talvez alguma das pessoas que vão assistir esse vídeo me conheçam de outra época, eu era outra pessoa, hoje eu sou um ser humano muito diferente, eu era uma pessoa muito raivosa, muito mal-humorada, eu tinha sempre muito rancor em mim, e de um tempo para cá essas questões elas foram se resolvendo dentro de mim e eu fui entendendo isso, que o meu rancor não era com a outra pessoa, o meu rancor era comigo. Que a maneira que eu aprendi, enfim, aí é aquela coisa, a nossa família, quem nos cria, nos ensina com o que sabe, com o que tem condição de fazer, então eu não vou culpar ninguém por nada. Mas eu comecei a perceber isso, assim, eu não fui ensinado a amar a minha filha, eu tive que aprender a amar ela. Por mais duro, por mais pesado que isso pareça, é uma questão que em mim está leve. Eu estou de boa em relação a isso. Eu precisei aprender a olhar para minha filha, que estava ali, recém-nascida, e me descobrir como pai, e pensar, meu Deus, como é que eu agora crio essa criança para que ela seja uma pessoa melhor, ou para que ela seja um ser humano que vá trazer diferença para o mundo, e que não vá ser mais uma para atrapalhar. Então, isso a gente sempre trouxe, eu e minha esposa, a gente sempre trouxe com muita consciência. Eu preciso orientar a minha filha a ser uma pessoa melhor, a se preocupar com o outro, a olhar as questões do outro e não só as suas questões, e entender essas dinâmicas. Mas isso é uma raridade, eu sei que é uma gotinha num oceano imenso, assim, porque a maioria das pessoas não consegue se desprender disso. E essa é uma das coisas que eu gosto de levar na minha vida, assim, que essa é uma das minhas verdades. A gente sempre pode se reinventar, a gente sempre pode aprender a fazer uma coisa que a gente não sabe fazer, e que a gente simplesmente tem que estar disposto a isso, a abrir espaço, conseguir entender, conseguir fazer esses movimentos para que eu me torne uma pessoa melhor. E aí vem uma pergunta, por que eu estou aqui na Terra vivendo? O que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta por muito tempo ela me norteou, ela me incomodou, ela não me trazia um entendimento, eu não tinha uma resposta para ela e até hoje eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Mas o caminho que se apresenta, assim, a maneira como eu olho, assim, da onde eu saí para onde eu cheguei, eu percebo essa questão da experiência, de experienciar, de viver coisas novas, de se permitir mudar de opinião, de se permitir conhecer coisas diferentes, conhecer pessoas diferentes, acolher opiniões diferentes. Então, por mais que tu não concorde com o que eu estou falando, ou por mais que tu venha aqui falar, não é assim, ok, eu entendo, é a tua verdade. E a minha verdade ela é minha e a tua verdade ela é tua. E não existe uma verdade que seja maior ou menor que a outra. Então, quem te vende essa verdade absoluta normalmente está errado. Tá? E aí a gente tem que ser muito humilde, manter os pés no chão e entender que é um processo, que a gente vai fazendo as coisas, a gente vai aprendendo, e isso é uma caminhada. Cada um tem seu tempo, cada um faz seu movimento, e que para mim faz muito sentido olhar toda essa estrada que eu percorri e perceber que hoje eu sou uma pessoa melhor. Então, por que eu estou vivo? Por que eu estou aqui na Terra? Qual que é a minha missão na Terra? A minha missão é me despertar coisas novas, despertar vontades, despertar questões
que estão adormecidas aqui, que eu estou olhando para elas e estou em movimento, buscando entender por que que aquilo me chama atenção, ou por que que eu gosto de determinada coisa, e dar vazão a isso. Eu acho muito triste a gente se limitar. Então, eu estou limitado a viver uma vida que é sempre a mesma coisa, que a gente está sempre fazendo a mesma coisa, estou sempre no mesmo lugar, sempre com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, trabalhando no mesmo lugar. Cara, para algumas pessoas isso vai fazer muito sentido, ok? Ela gosta daquela vida, mas para mim não serve, não é a minha verdade. Então quem se conecta com isso entende o que eu estou falando, de acordar de manhã e ter vontade de fazer uma coisa diferente, de mudar. Isso aconteceu agora recentemente, a gente mudou de estado, a gente morava no Rio Grande do Sul, eu, minha esposa e minha filha, e a gente se mudou para outro estado, a gente veio para Santa Catarina, justamente porque é um sonho, assim, vamos, o que a gente pode fazer diferente? Um dia eu acordei, tipo, vamos se mudar, vamos ir para outro lugar, vamos fazer uma coisa diferente. Minha esposa concordou, minha filha concordou, a gente começou a se movimentar para fazer isso acontecer. E é um processo natural, entende? É uma coisa que vem de dentro, que esse movimento energético, esse movimento de descoberta, ele vem de dentro da gente. Então, acorda para isso, começa a perceber o que o teu corpo te pede, começa a perceber quais são os movimentos que tu tem vontade de fazer, e por mais difícil que seja, parece impossível, não tenho dinheiro, não tenho tempo, começa a organizar as tuas coisas para que tu consiga atingir isso. Vai levar 10 anos, ok, mas eu tô no caminho, entende? E não fica parado. Eu acho muito frustrante esse modelo que a gente tem de trabalhar a vida inteira, trabalhar numa fábrica, trabalhar a vida inteira para com 60, 70, cada vez a gente se aposenta mais tarde. Com 70 anos eu me aposentar, todo doente, todo capenga, mal, não consigo mais nem caminhar direito para daí aproveitar a vida. Faz sentido isso para ti? Para mim não faz, entende? Eu quero aproveitar a vida agora, eu quero viver agora, eu quero ter a oportunidade de terminar de gravar esse vídeo aqui, se me der vontade de ir no mar, botar o pé na água. Hoje eu consigo isso. Consigo sair daqui agora e ir até a beira do mar. Em 5 minutos eu estou na beira da praia. Então, entende? Vive o teu sonho. Esse negócio de passar uma vida inteira sonhando, cara, a gente é muito maior do que isso. A gente tem muito mais capacidade de fazer as coisas, de realizar as coisas que a gente quer, do que muitas vezes a gente acredita. Então, eu vivo o meu sonho, eu vivo essa questão. Então, eu vim escolhendo essa capacidade de escolher o que tu quer para ti, de ter força, de te levantar e te movimentar, é uma coisa que para mim faz muito sentido. Eu vivo muito isso, eu acredito que você deva viver isso também, as pessoas devem viver esse movimento. Eu tenho vontade de viajar, ok, te organiza a tua vida, não tenho muita grana, não tem como fazer. Cara, tu consegue organizar as coisas para fazer esses movimentos. E não acha desculpa para não fazer. Eu vou passar minha vida inteira dando desculpa para não fazer as coisas. Entende? Isso é muito da força pessoal, da força interna de cada um. Daí, finalizando a minha história, eu dei uma desviada na rota, mas tudo faz parte, é tudo a mesma coisa. Eu descobri que só ser engenheiro não me servia, só ser terapeuta não me servia, e aí eu fui achando um equilíbrio entre essas duas coisas, e hoje eu estou nesse processo de ajustar esses dois mundos, de conseguir viver um pouco de cada mundo, trabalhar como engenheiro, fazer projeto, enfim, prestar serviços como engenheiro e trabalhar como terapeuta, ter um negócio próprio, ser autônomo. Então eu sou autônomo em duas áreas, eu sou autônomo como engenheiro, eu sou autônomo como terapeuta, de ter esses dois mundos coexistindo ao mesmo tempo e trazendo sentido para a minha vida. Hoje eu estou nesse processo, eu quis ser engenheiro só uma época, depois eu quis só ser terapeuta uma época, e as duas coisas não estavam funcionando bem, então só uma coisa não funcionava bem, só uma outra coisa não funcionava bem. Hoje eu estou nesse meio, eu estou trilhando o caminho do meio, que eu acredito que é um caminho mais sábio, um caminho de mais equilíbrio, porque eu não deixo de ter as vantagens que a engenharia traz, mas eu consigo viver a minha paixão, eu consigo viver o meu sonho, que é ter a espiritualidade, ter essas questões das terapias, das conexões sempre presentes. Eu tenho uma série de formações na área de terapias, vários cursos, várias questões, mas o que isso me traz? Assim, eu sou reikiano, sou xamã, me considero um terapeuta espiritualista, porque a gente entende que existe o espírito e que esse espírito se apresenta de várias formas e que eu consigo traduzir essas questões energéticas, espirituais, enfim, de maneiras diferentes e que cada uma delas faz sentido para uma pessoa diferente, então não existe uma verdade. Hoje eu sou mestre em Reiki, eu sou mestre em Reiki xamânico, eu tenho vários cursos da cura curante, enfim, dessa linha de trabalho. Eu trabalho muito com oráculos, com baralhos, com cartas,
mas eu nunca estudei. Isso é uma coisa muito natural, assim, me conecto muito com essas questões das cartas, aí resgatando o que eu tinha falado antes, que isso está aqui dentro do meu conhecer, do meu ser, e que a partir do momento que eu me abro para isso, essas coisas vão se organizando e eu consigo trabalhar. Então é um eterno aprendizado. E aí eu não me limito, então, eu só uso baralho cigano. Não, eu uso às vezes 4 ou 5 baralhos ou oráculos diferentes que se conversam muito bem entre si. Daí vai ter um tarólogo, que aí eu entendo, o tarólogo é uma pessoa que estudou o tarô, então ele tem uma especialização naquilo, ele traz um olhar diferente, muito diferente do meu olhar, e aí essa é a expertise dele, ele é tarólogo, eu não sou tarólogo. Eu sou um aprendiz na área de cartas, de baralhos, enfim, de oráculos. E eu lido muito bem com essas questões, aí vai ter gente que vai me criticar, vai ter gente que vai achar bom e tá tudo certo. Depois de um certo tempo, a minha esposa conectou também primeiro, a Muriel sempre à frente, eu seguindo, né, o caminho dela, é muito bonito isso, eu acho isso muito louvável, muito belo, que muitas coisas a minha esposa abre, ela puxa à frente, e eu vou seguindo esse caminho dela, que é muito legal, mas ela puxou à frente em relação às conexões espirituais, a uma linha mais de trabalho de umbanda, de apometria, e eu fui meio nessa onda, assim, porque eu comecei a ver aquilo, e começou a me chamar a atenção, e começou a fazer sentido para mim, o que é mais importante, além de chamar a atenção, aquilo me trazia uma resposta que eu não tinha, então era muito bom, e aí eu também me tornei, junto com ela, hoje nós somos médiums de incorporação de Umbanda, a gente trabalha muito forte nessa linha de Umbanda, nossos atendimentos são amparados por entidades que a gente identifica nessa linha, então a gente enfecha essas entidades nessas linhas, então de Umbanda, de Caboclo, Petrovelho, Exu, Pombagira, tá? E sem dogma, então, Exu é o diabo. Não, Exu é um ser que vive próximo de mim aqui, a Pombagira é devassa. Não, Pombagira é uma força que trabalha muito o feminino. Exu trabalha muito a força do masculino. Preto Velho, Caboclo, linha de ciganos, então eu não tenho limitação. O meu abraço é grande, o meu abraço é amplo, eu consigo abraçar todas essas linhas, conseguir colocar essas coisas num panorama em que todas funcionam juntas. Eu consigo tratar questões da Umbanda junto com questões do xamanismo, usar os conhecimentos de Reiki, de chakras, dando passe na Umbanda, então consigo trabalhar com essas questões de uma forma muito, muito natural. Eu sou terapeuta reikiano, eu só faço Reiki, ok? Tu ter essa consciência, tu ter essa posição, para mim, traz muito sentido, mas eu também vejo um outro lado, que você precisa ter ferramentas para conseguir se proteger, para conseguir se movimentar dentro de áreas que talvez tu não conheça muito bem e que aí tu não deve te meter. A gente precisa ter a humildade também de aceitar que a gente não pode fazer tudo, que a gente não sabe tudo e que tem coisas que a gente não tem capacidade de fazer. Eu já tomei uns tombos aí por achar assim, não, eu sei, isso aqui eu vou conseguir fazer e na hora não dá certo. E aí toda a carga cai em cima de mim, porque eu também preciso aprender isso. Então esse jogo, esse aprendizado de acerta, erra, ele também faz muito sentido para mim, e não é no sentido de ser punido, é no sentido de aprender, tipo, até aqui tu pode ir, daqui tu não passa, sempre existe esse aviso, vai até aqui, daqui a gente não pode mais passar, porque não tem autorização, porque não pode. E a gente precisa aprender a respeitar isso. Então me dizer assim, que o meu reiki trata vidas passadas, cara, cuidado, tem um olhar atento em relação a isso, porque nem sempre isso dá bom. Eu faço Theta Healing, mas trabalho com outras linhas mais densas, cara. Preste atenção nesses movimentos, porque tu precisa ter consciência do que tu está fazendo e aonde tu está indo. Então essa é uma das verdades que eu vivo. Eu não sei tudo, eu não sei resolver tudo, mas eu consigo me virar bem, fazer os movimentos que eu preciso e eu tenho muito amparo, principalmente amparo espiritual, amparo de entidades mesmo, que me dão nortes, assim, vai ali, faz assim, dessa forma. Então essa é uma maneira que para mim faz muito sentido de trabalhar. E às vezes a gente não percebe isso. Eu tive esse aprendizado de observar como meus atendimentos se desenrolavam e começar a perceber assim, não estou sozinho fazendo isso aqui, tem um amparo, tem uma coisa diferente aqui, tem um ser que se apresenta, enfim, para fazer um determinado movimento, e isso tem que ser respeitado. E eu também preciso entender como reconhecer se esse ser é um ser que respeita o livre-arbítrio, se é um ser que não respeita o livre-arbítrio, se é um ser da sombra, se é um ser da luz. Isso tudo faz parte do processo de aprendizado de ser um terapeuta. Então hoje eu sou um terapeuta, trabalho muito bem com questões energéticas, questões espirituais, questões de vidas passadas, questões relacionadas ao xamanismo, enfim, faço aí uma série de movimentos que são muito legais. E com o tempo eu vou ir trazendo isso, vou explorando isso mais a fundo, trazendo outras questões, a Muriel também, de alguma
forma vai se inserir aqui, vai começar a gravar os vídeos dela, vai começar a aparecer aqui. Tá? Qualquer dúvida, qualquer questão, comentários, se vocês quiserem deixar, colocar, pode deixar aqui embaixo, pode ir escrevendo à medida que eu for olhando, eu vou respondendo, enfim, a gente vai trocando ideias aí. Eu sou aberto a todo tipo de diálogo, enfim, e a gente pode sempre conversar. Certo? Obrigado, gente, fiquem bem. Agradeço pelo tempo aí que vocês me ouviram.